Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E eu tentei muito não fazer um vídeo a respeito deste assunto, mas não deu. Hoje eu estou aqui para falar a respeito de A Fazenda. Na verdade, mais especificamente da participante Raíssa Barbosa. Não é de hoje que eu vejo pessoas nas redes sociais estarrecidas com o comportamento agressivo da participante Raíssa de A Fazenda 12. E na realidade bastou o primeiro surto dela para a mídia brotar com a informação do nada de que ela tinha transtorno de personalidade limítrofe ou transtorno de personalidade borderline. Só uma correção pontual a respeito desta parte do vídeo é que a Raíssa ela já falava abertamente em suas redes sociais que ela possui borderline e isso já era sabido ali por todos os seus seguidores. Inclusive em enquetes no perfil dela constatou-se ali que aproximadamente 80% dos seguidores dela não sabiam o que significa borderline. Se a gente considerar que o perfil dela tem mais de 1 milhão de seguidores, a gente pode imaginar que mais de 800 mil pessoas não sabiam ali o que era transtorno borderline. Isso considerando o perfil dela. Agora vamos considerar a população brasileira que tem mais de 200 milhões de pessoas. Qual será a proporção de pessoas que nunca ouviu falar a respeito de borderline ou se ouviram falar não sabiam exatamente o que era? Você conhece aquela frase, a primeira impressão é a que fica? Olha, deixa eu te contar um segredo. Eu tenho a ligeira impressão que a primeira impressão das pessoas que nunca tiveram contato com borderline, nem sequer sabiam o que é isso, estão tendo uma péssima impressão do que é o transtorno quando observam as atitudes da participante Raíssa. E isso para mim se torna uma coisa muito preocupante e até negativa. Mas por quê? Porque em nossa sociedade existem diversos grupos que podem ser considerados aí como minoria, que deveriam ser tratados com mais empatia, atenção, tolerância, mas na realidade ocorre o oposto. São pessoas que constantemente sofrem com indiferença, preconceito e intolerância. Você provavelmente conhece alguém que faça parte deste grupo. Pessoas com deficiência, pessoas cegas, pessoas surdas, mudas, pessoas autistas e até mesmo pessoas com síndrome de Down e etc. Infelizmente, pessoas com transtornos psicológicos ou transtornos mentais podem também ser encaixadas nesse grupo. Uma primeira impressão absurdamente negativa, como é a das pessoas que ficam estarrecidas com as atitudes da Raíssa, ela pode acentuar um certo tipo de preconceito já existente. Já com outras pessoas a questão não será nem propriamente preconceito, mas sim medo ou receio. Imagina você ter amizade, namorar, casar ou até mesmo contratar para sua empresa uma pessoa com esse tipo de atitude aí. Dá uma olhada. Algo complicado, bem complicado, não é mesmo, meus amigos? Especialmente porque os seres humanos normalmente querem viver uma vida tranquila e tendem a fugir de problemas ou até mesmo de pessoas que pareçam ser problemáticas. Eu vejo pessoas na internet argumentando da seguinte forma: ah, mas é necessário ter paciência com ela, pois ela tem tal transtorno, nós temos que ser empáticos e isso e aquilo. Esse argumento é muito interessante por um lado, mas por outro, não. Para ter uma boa convivência com outras pessoas, aquela famosa política da boa vizinhança, é necessário sim desenvolver mais empatia, mais paciência para com as pessoas, especialmente aquelas que possuem alguma deficiência, alguma dificuldade, algum transtorno. Mas quando você é muito tolerante, muito paciente, você pode acabar dando a entender à pessoa que tudo bem ela ser daquele jeito ali, pois as pessoas é que na verdade precisam se adaptar ao jeito delas. Entretanto, o borderline ele causa um sofrimento emocional muito grande para a pessoa que possui o transtorno, bem como para as pessoas que estão ao redor daquela pessoa. Então, quando a gente fala de empatia, será que a gente está preocupado também com as pessoas que estão ao redor daquela pessoa ali que sofre do transtorno, que consequentemente também acabarão sofrendo emocionalmente? Afinal, a pessoa que possui o transtorno não tem culpa de ter tal transtorno e geralmente as pessoas ao redor também não têm culpa daquela pessoa ali ter aquele transtorno. E existe uma outra coisa que você deve analisar também. A Fazenda é um jogo.
É um jogo, uma competição para você ir ali eliminando pessoas até que o último que restar vai ganhar ali o prêmio do montante de dinheiro. Atualmente existem duas formas de ser eliminado da fazenda. A primeira é através da roça e a segunda é você quebrando alguma regra, fazendo alguma cagada muito grande. Só que fazendo cagada, é claro, você não será propriamente eliminado, você vai ser expulso. E uma das cagadas que podem resultar na expulsão de uma pessoa é a agressão física. Então, se tratando de jogo, quando você tem uma participante forte como a Raíssa, que é capaz de ir aí para diversas roças e não sair, o transtorno dela acaba virando ali o calcanhar de Aquiles dela, pois os participantes podem utilizar isso para irritar ela, fazer com que ela agrida alguma pessoa fisicamente e aí consequentemente ser expulsa. Ah, mas as pessoas não podem usar isso, isso é uma tremenda covardia. Meu amigo, isso é um jogo. Isso acontece em jogos de futebol, acontece em MMA, acontece no basquete, em handebol, em tênis. Quando um oponente percebe o ponto fraco de seu adversário, geralmente é exatamente ali que ele ataca. Justamente por isso, eu acho uma tremenda falta de bom senso a Raíssa, do jeito que está, participar de um reality. E eu não falo isso da boca para fora, eu falo isso como parente de uma pessoa que possui transtorno borderline. Eu jamais submeteria uma pessoa que eu amo, que eu sei que tem um transtorno de personalidade, a uma situação de pressão como a de estar em um reality show, até porque pessoas com borderline, elas normalmente já vivem ali no limiar da pressão. Mas não precisa considerar minha opinião não, dá uma olhada no que falou uma doutora que estava comentando a respeito desta situação. Olha só, quanto a afirmar que as pessoas confinadas com ela correm risco, é difícil dizer, mas vale lembrar que as pessoas com transtorno de personalidade borderline vivem no limite, ela está sob pressão e não sabe lidar com isso, então as explosões tornam-se frequentes e imprevisíveis, e em um momento de fúria ela pode agir de forma violenta, como agredir alguém, entre outras coisas. Isso aí não é o Fox do canal do Fox que está falando, mas sim uma neuropsiquiatra. Dá uma olhadinha aqui no início do artigo comigo, olha só. A participante aqui já declarou que lida com transtorno de personalidade borderline pode ter vivido outra crise dentro do reality rural. Para esclarecimento, a coluna conversou com a neuropsiquiatra Jéssica Amorim. O que a Raíssa teve foi um surto e provavelmente outros podem vir com mais frequência. Lembrando ainda que o borderline é um padrão de comportamento rígido, inalterado, inflexível e marcante de agir, que de alguma forma pode causar sofrimento e prejuízo para terceiros ou para si, comentou a especialista. Ah, Fox, mas o que você quer dizer com isso? Uma pessoa com borderline também é gente. Ela pode participar de um reality, assim como outras pessoas que possuem transtornos mentais ou doenças psicossomáticas. Então, meu caro amigo, um livro de conselhos bem antigo já dizia: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Sabe o que isso quer dizer? Que você possui livre-arbítrio para fazer o que bem desejar da sua vida. Entretanto, tem coisas que você talvez não deveria fazer, pois provavelmente lhe renderá consequências amargas. Mais uma observação do editor Fox. Se você for lá no Instagram da Raíssa, você vai ver que lá tem uma parte de stories somente de borderline. Nesses stories você vai encontrar isso aqui, olha só. Síndrome de borderline. Musa Fitness revela as dificuldades da doença durante a quarentena. Aí tem aqui: meu namorado terminou comigo e me sugeriu um psiquiatra. Descendo um pouquinho na matéria, a gente vai ler o seguinte, ó. Quem sofre desse mal é a Musa Fitness Raíssa Barbosa, que contou pela primeira vez como vem enfrentando a doença na quarentena. Ela diz o seguinte: o transtorno em si já é difícil, mas eu achei que a quarentena me deixou com as oscilações de humor um pouco mais tranquilo, pois me parece que o contato social me faz ter mais raiva e mudanças de humor repentino. Mas depois tudo muda e, novamente, começam as angústias, preocupações e medos. Eu achava que estava bem e do nada me sinto mal novamente. Isso aqui é ela falando em abril. Atualmente nós estamos em outubro e a Fazenda começou em setembro. Não sei o que aconteceu nesse meio tempo para ela calcular que provavelmente seria uma boa ou lidaria de boa com o ambiente de pressão e competitividade de um reality show, mas parece que o cálculo ele foi errado. A menos que ela seja narcisista e goste de passar por sofrimento. Mas eu não acho que essa seja a questão não. Acredito que foi um erro de cálculo, calculou que seria uma situação ali tranquila de se lidar. Pode ser que ela também não tivesse mais com crises constantemente. Achou que levaria de boa,
entrou, mas na hora acabou que não foi o que ela imaginava. Só quero dizer uma coisa óbvia pra vocês, que errar é humano, todo mundo erra, até pessoas com borderline erram. Convido você a observar comigo a opinião de pessoas que possuem borderline, pessoas que convivem com pessoas que possuem borderline ou de outras pessoas que têm aí outros transtornos ou doenças psicossomáticas. Dá só uma olhada. Esses prints eu tirei de uma publicação de uma página de tretas no Instagram que estava abordando esse assunto Raíssa e borderline. Como uma pessoa que tem o mesmo transtorno que a Raíssa, por segurança dela mesma, ela precisa de ajuda médica, não calmante, e sim um tratamento, senão já ela pode atentar contra alguém ou contra si mesma. Se ela ganhar, metade do dinheiro vai ser para tratamento psiquiátrico. Ela está em estado de psicose. Onde a emissora permite isso? Independente da condição dessa moça, e principalmente por isso, ela precisa de ajuda, da família, de acompanhamento e não de um reality. Digo isso com propriedade de quem conhece o problema de perto. Não concordo com a permanência da Raíssa ali pela própria saúde dela. Também tenho o border e sei como é difícil ter crises e depois não saber nem como tudo começou. Espero que a produção esteja dando apoio psicológico para ela. Vixe, vai começar agora os prints gigantescos. Vamos dar uma olhada. Aqui foi uma moça respondendo para outra. Quem tem a síndrome tenta ter esse autocontrole sim, porque provavelmente ela faz algum tipo de tratamento para ter o diagnóstico. Ela já toma os remédios, então os sintomas sempre terão, porém vão ficando mais fácil de se controlar ao decorrer do tempo. Eu fico muito triste quando vejo pessoas que nunca sequer viveram com alguém com qualquer tipo de transtorno ficarem no achismo. Gente, isso não é encenação, é exatamente assim que acontece, ou até mesmo pior, porque para não agredir outra pessoa, a pessoa muitas vezes se flagela, né? Se corta, bate a cabeça na parede, dá socos na parede, precisa extravasar a raiva e a dor de alguma forma, justamente para não machucar ninguém. Eu sei exatamente o que essa menina tá passando, ela não deveria nem estar em um programa assim. Essa moça aqui, ou ela possui o transtorno, ou pessoas que ela ama muito possuem o transtorno também. Pois eu encontrei em vários comentários respostas dela defendendo aí a Raíssa, especialmente de pessoas que falavam que ela era louca, demente e tal. Olha só o comentário dela. A principal característica da borderline é raiva descontrolada. Só quem passa sabe como é. Parem de falar que é para chamar atenção. Aí uma pessoa vai e responde: ela deveria sair do programa e continuar com o tratamento então. Aí ela diz o seguinte: concordo plenamente, só não concordo com quem fala que é só pra chamar atenção, sabe? Aí carinha feliz ali, carinha, sei lá, envergonhada. Aí outra pessoa diz: na verdade eu acho que ela não deveria participar, já que tem esse transtorno, é ruim pra ela e pras pessoas ao redor. E aí ela diz o seguinte: sim, muito ruim, concordo. Quando eu digo que essa situação pode elevar um tipo de preconceito existente para com pessoas que possuem transtornos mentais, eu não culpo a Raíssa por conta disso, mas sim o fato de uma pessoa com transtorno mental estar sendo utilizada como forma de entretenimento e ganho de audiência. Sabe por que eu penso assim? Dá uma olhada só nessa matéria aqui, olha. A matéria é do noticiasdatv.uol.com.br, que diz o seguinte: após ignorar transtorno de Raíssa em A Fazenda, Record se redime em telejornal. E aí, você descendo um pouco, tem aqui, ó. Após exibir cenas da revolta de Raíssa Barbosa na edição de A Fazenda 12 da noite de quarta-feira 16, sem explicar que a vice Miss Bumbum sofre de síndrome de borderline, a Record tentou se redimir e decidiu transmitir no Fala Brasil desta quinta 17 uma reportagem sobre o transtorno mental da peoa. O reality explorou a crise de Raíssa com direito a trilha sonora de suspense e narração pausada e sussurrada de Marcos Mion, deixando o público sem explicação sobre a reação furiosa dela. Diante disso, você acha que a primeira impressão para o público que nunca ouviu falar de borderline fica como? Outra coisa, nessa ocasião aí em questão, apresentaram a reportagem a respeito do transtorno que ela tinha no Fala Brasil. Se você olhar na grade de programação da Record, o Fala Brasil começa às 8h25 e termina às 10 da manhã, enquanto a Fazenda começa às 10h30 da noite e termina às 11h45 da noite. Aí eu te pergunto, é o mesmo público? O mesmo público que assiste Fala Brasil é o público que assiste a Fazenda? Não, existem pessoas que nem gostam da Record e só ligam lá 10h30 para assistir a Fazenda e depois desligam. Complicado, não é mesmo?
Mas enfim, galera, eu tenho uma última coisa a dizer. Eu convido a você que teve essa primeira impressão a respeito aí de Borderline ou conheceu só por causa da Fazenda a pesquisar um pouco mais a respeito do assunto. E para facilitar a sua pesquisa, eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links para vídeos onde você vai ter um melhor entendimento a respeito deste transtorno. Agora eu quero saber a sua opinião a respeito de tudo que foi tratado, levantado e analisado aqui neste vídeo. Lembrando que o meu objetivo aqui não é difamar ninguém, não é falar mal de ninguém, mas sim promover compreensão e empatia mútua através do raciocínio lógico. Eu tô indo nessa, meus amigos. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Tô partindo. Até uma próxima.